Mais uma vez, boa noite para você que acompanha o nosso trabalho aqui pela TV Boa Esperança. E conforme anunciado, a gente chega com a live que a gente prometeu aí durante todo o dia na fanpage aí da nossa TV Boa Esperança. A gente fez o convite, montou o convite, muitas pessoas comentaram. No meu live TVBE com as notícias agora há pouco, nós também falamos que estaríamos recebendo um convidado especial que é aqui da cidade de Boa Esperança. E nós estamos então aqui chegando com a nossa live importante, inclusive com novidades. Atenção, meu amigo esperancense, você da nossa região, nós teremos aqui novidades também durante a live. E um dos assuntos que a gente vai tratar aqui nessa nossa live é um assunto importantíssimo e também a gente vai falar sobre a cota mínima aqui do nosso Lago de Furnas. Boa Esperança, a gente sabe que tem o dique, a nossa água mantém o nível, mas quem fica abaixo aqui da nossa represa sofre e sofre muito. Várias matérias eu fiz com relação ao Lago de Furnas, várias idas em Furnas e manifestações. Eu também estive presente junto com o professor Cleiton, e o professor Cleiton chega com a gente aqui na live, e a gente dá um breve histórico do professor Cleiton. Em 2018 ele disputou aí pela primeira vez as eleições e tendo sido eleito para o seu primeiro mandato. Ele é nascido aqui na cidade de Boa Esperança, mora em Varginha, todas aqui no sul de Minas. Tem uma trajetória na área de assistência social, ainda professor de várias instituições de ensino, formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e mestre em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas, também membro do Núcleo de Coordenação da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais e atua na Pastoral Social da Igreja Católica na Paróquia Divino Espírito Santo, em Varginha. Boa noite, meu amigo, meu irmão professor Cleiton. Quando a gente fez... Quando terminou as eleições, o povo de Boa Esperança, não, mas nós não temos nenhum representante aqui da cidade de Boa Esperança, e nós fizemos uma matéria, eu fiz uma entrevista com você ali no nosso Beira-Lago, no nosso Lago de Furnas, Lago dos Encantos, dando as boas-vindas para você nesse mundo da política. Boa noite, meu irmão, e obrigado por aceitar aí o nosso convite. Boa noite, grande amigo Silvano. Uma honra mais uma vez estar aqui com você. E eu me lembro muito bem dessa entrevista. Inclusive, me lembro da confusão que foi causada, porque, de repente, todo mundo aí de Boa Esperança, mas peraí, apareceu um deputado de Boa Esperança, por conta de viver em Varginha, mas com muita alegria ter nascido na cidade mais linda de Minas Gerais, que é Boa Esperança. Isso aí não tem como negar. O meu live TVBE, a gente coloca imagens de Boa Esperança aqui no Chroma, onde está esse TVBE, e todo mundo acho que assiste meu live TVBE por causa das imagens de Boa Esperança, que são imagens lindíssimas, professor Cleiton? Professor Cleiton, a nossa live de hoje com alguns assuntos, inclusive até já adiantei com alguma, com uma novidade, então o pessoal vai ficar aguardando as novidades, o pessoal vai comentando aqui de lado, dando boa noite para todos que estão aí acompanhando a nossa live especial, a nossa live TVBE especial, hoje recebendo o professor Cleiton, deputado estadual, que atua e que é aqui da cidade de Boa Esperança e que luta pela nossa cidade de Boa Esperança. Professor Cleiton, nós estivemos juntos numa manifestação em Furnas, mais para o começo do ano, e a gente estava sofrendo demais com a baixa do nível do Lago de Furnas, principalmente a parte de baixo aqui do nosso dique, porque nós temos o dique, então essa água, ela segura, e a gente tem, no mínimo, o mínimo. E uma luta muito grande de várias pessoas. Eu acho que agora, os municípios do entorno do Lago de Furnas realmente resolveram entrar nessa guerra. E eu chamo de você, porque a gente é amigo, tudo, e que também, você também é mais novo do que eu, Então, e você realmente deu um golpe de mestre,
né? E conseguiu a água baixa, né? Tá baixando, mas eu creio que mais um ano e o nosso nível estará no total. Eu queria que você falasse sobre a PEC 52 e essa luta pelo nosso Lago de Furnas, meu irmão. Bom, Silvano, nós sabemos que há muito tempo a nossa região ela sofre com a baixa, com o nível que não atingia nem de perto a cota mínima. Nós todos conhecemos a história dos municípios, a gente chama dos municípios lindeiros aí do Lago de Furnas. Boa Esperança tem o privilégio de ter o DIC acabou formando, então, e garantindo a existência do Lago dos Encantos, que é, diga de passagem, é patrimônio tombado pelo município de Boa Esperança. E aí havia uma grande dúvida, porque se a gente olha para os anos de 2012, 2013, e a população vai se lembrar muito bem, foram anos muito sofridos, porque nós sempre nos acostumamos a ver o início do ano com muita chuva. Mas 2012, 2013, nós enfrentamos aí uma das secas históricas. E o que justificava, consequentemente, a baixa do lago. Mas a partir de 2014, 2015, 2016, acontece aí que nós vimos os índices pluviométricos voltarem à sua normalidade. E o lago, nada do lago subiu o seu nível. Cidades inteiras sofrendo as consequências desastrosas dessa situação. Vamos citar aí uma cidade limítrofe de Boa Esperança, que é Campo do Meio. E aí, Silvano, comecei a investigar o que acontecia. E até graças ao Dr. Paulo Coelho, da Cidade Formiga, um jornalista como você, nós descobrimos, então, que estava ocorrendo desvio das águas para a hidrovia Tietê-Paraná. Minas sendo lesada, Minas sendo prejudicada, as agências reguladoras, a ANEEL, ONS, ANA e a própria Furnas, fazendo aí um verdadeiro crime contra esse patrimônio nosso, que é o Lago de Furnas, e cito aqui também o Lago de Peixoto. E, de repente, então, nós começamos a estudar, Silvano, uma maneira de garantir que isso não acontecesse mais. Nós temos que lembrar que os governos vão passar, o presidente de Furnas vai passar, o presidente da ONS vai passar, amanhã Bolsonaro não será mais presidente, Zema não será mais governador, o deputado professor Cleiton não será mais deputado, mas o lago, ou os lagos, eles precisavam ser garantidos na sua cota mínima. E aí, então, nós partimos para esse projeto da PEC 52, que estabelece o tombamento, que estabelece aí a garantia de que esses dois lagos eles se transformarão em patrimônio de todo o povo de Minas Gerais. E para que seja um patrimônio, consequentemente, eles precisam ter a cota mínima que garante o que a gente chama de múltiplo uso das águas. Agora, tudo isso feito dentro de uma série de estudos técnicos que muita gente poderia dizer o seguinte, Silvano, mas esses lagos, eles não foram formados para geração de energia? Sim. Mas para geração de energia, o Lago de Furnas, por exemplo, ele precisa apenas de 18% do reservatório. Mais do que isso, nós temos a garantia de que nós teremos aí o chamado múltiplo uso das águas, com o turismo náutico, com o turismo religioso, as procissões que são feitas no Lago de Furnas, a questão da piscicultura, você disse que daqui a pouco o Claudinho vai estar com a gente, a questão também do próprio agronegócio, enfim, muita coisa boa que esse lago proporciona na geração de emprego, e a gente viu muita gente chorando, a gente viu muitas pessoas investindo em pousadas, em restaurantes, e de repente essa baixa do lago provocando aí o desemprego, provocando depressão coletiva,
provocando o aumento de doenças cardiovasculares, provocando uma série de impactos na vida das pessoas que, como eu, como você, cresceram às margens dessa paisagem belíssima. Lembrando que quem, né, viu isso em 1963, quando ela foi inaugurada, e antes também, eu até gosto muito de mostrar um vídeo. Esse vídeo foi feito mais ou menos aí por volta de 1963, 64. 63, o ano que eu nasci, né, para deixar bem claro. Eu nasci junto praticamente com Furnas, e várias pessoas perderam a vida, pessoas também foram embora. Hoje a gente vê, né, houve um êxodo, as pessoas tiveram que ir embora. Ribeirão Preto, você chega hoje, quase todo mundo é descendente, vamos supor, de Guapé, né, que foi uma das cidades mais prejudicadas com a vinda do lago. Aí de repente veio o lago, a pessoa que tinha aquela criação de gado, que tinha plantação, ele transforma a fazenda num hotel fazenda. Ele faz um investimento, ele muda, né, toda a sua estrutura, põe cavalos e tal, de repente o lago foi embora. E todo aquele investimento, e aí vem, de novo, mais um sofrimento em cima do outro sofrimento da década de 60. Né? Então, por isso que é importante. Em que pé, professor, que está essa PEC 52? Ela já foi votada? Como que está? Porque a gente está percebendo que o lago continua baixando porque também tem a seca. Mas a gente percebe que o ano passado, nessas alturas do campeonato, já tinha ido embora tudo. Sim. O ano passado, nós chegamos aí ao absurdo de uma cota de 752, 753, que aí a gente sabe que é brejo. Diga de passagem, uma outorga da ANA, nós descobrimos também, estabelece aí o mínimo de 750, o que você sabe muito bem, Silvano, o pessoal que está nos assistindo, inclusive quero saudar aqui todo o pessoal do grupo Todos por Furnas, do movimento Pro Furnas 762, também daqueles que defendem o Lago de Peixoto. Já vi que tem o pessoal de Guapé, o Gustavo de Franca mandou aí um abraço. Agora, alguém perguntou aí também, que eu vi, se eu sou professor de história ou de literatura, de história, tá? Eu sou historiador, mas gosto muito de literatura, então tem bastante literatura aqui atrás. Tá dando para perceber aí. Alguém deve ter visto Dostoiévski aqui, Tolstói, por aí vai, principalmente literatura russa, que eu sou um fã ardoroso. Mas, voltando, então, nessa questão, nós temos, Silvano, uma PEC, e aí eu quero dizer que uma das novidades, quis a providência, eu falo que nada é coincidência, quis a providência que eu saísse exatamente agora de uma reunião com o nosso secretário de Turismo. Secretário de Turismo, secretário de Cultura e Turismo, que é pós-doutor em patrimônio. Ele é arquiteto de formação e pós-doutor em patrimônio. E ele disse assim: professor, a PEC 52 é a melhor lei dos últimos 50 anos do Estado de Minas Gerais. Fiquei muito honrado em ouvir isso. Que ele disse que quando você fala de tombamento de patrimônio, você pensa em igreja antiga, você pensa numa calçada. Quem conhece aqui o centro de Belo Horizonte, as calçadas de Belo Horizonte, elas são todas tombadas. Mas ele dizia o seguinte: olha, eu, como pós-doutor em tombamento, eu entendo que o que é natural e que está diretamente ligado ao cotidiano e à vida das pessoas, gerando impacto, tem que ser tombado. Então, professor, essa PEC tem o meu apoio. Essa PEC, ela poderá ajudar outros estados no país, inclusive outros projetos, porque eu entendo que o Lago de Furnas só vai ter essa cota mínima, o Lago de Peixoto só vai ter a cota mínima a partir do momento em que se tornar um patrimônio. E aí ele disse mais, que podemos contar com a ajuda dele junto ao IPHAN, para que nós tenhamos esse tombamento também a nível nacional e aqui também a nível estadual. Isso é uma primeira novidade. A PEC, Silvano, ela passou já pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, para as pessoas entenderem,
nós fizemos uma PEC, apresentamos à Assembleia, a Assembleia já discutiu na Comissão de Constituição e Justiça o que havia uma interrogação em relação à questão da constitucionalidade, porque se a gente olha para essa questão de tombamento, isso era um atributo da União quando diz respeito à grandeza de um lago como de Furnas, como de Peixoto. Ou quando você vai fazer o tombamento de um rio, como o Rio Grande, a bacia do Rio Grande, era também uma questão da União. Mas houve uma jurisprudência que foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que nos deu essa possibilidade, então, de pleitearmos esse tombamento. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora é a instituição de uma comissão especial para análise da PEC, depois a votação em primeiro e segundo turno. Então, é uma luta que ainda tem todo um processo aí pela frente. Eu sempre digo que é bom nós ficarmos atentos, porque existem interesses para que isso não ocorra, que as nossas águas elas sejam ainda utilizadas da forma com que essas agências reguladoras e os interesses do grande capital ainda falam muito alto. Existe o interesse de São Paulo. O secretário, ele dizia para mim, o Silvano, ele falou assim, como é que eu vou fazer chegar ao presidente da República o que está acontecendo em Minas Gerais? O presidente é político, então eu preciso mexer na veia política. Então ele mandou um recado para o presidente através de um amigo comum, que foi o seguinte: olha, presidente, João Dória está roubando a água de Minas. O João Dória está roubando a água de Minas. Que não deixa de ser verdade, tá? Sim. Que não deixa de ser uma verdade quase que absoluta, porque as nossas águas estavam abastecendo a hidrovia Tietê-Paraná. O pessoal de Peixoto mesmo está sofrendo demais. Os peixes estão morrendo no Lago de Peixoto. Uma baixa de aproximadamente 2 metros aí nas últimas semanas, e o impacto disso na região é terrível. Também vimos aí o Lago de Furnas dar uma baixada em menor grau, mas o que a gente tem de promessa é que nesse próximo ano as agências reguladoras vão se programar para fazer com que esse grito que saiu de Minas Gerais, que já foi ouvido, ele possa ser atendido. E aí eu digo que esses movimentos populares, eles têm sido fundamentais. Aquele evento que nós participamos juntos lá, também os próprios prefeitos, que até que enfim acordaram, os vereadores acordaram, porque era muita gente achando que os royalties de Furnas eram suficientes para que uma cidade sobrevivesse. Olha, os royalties de Furnas não são nada perto do que a geração de emprego no turismo e na gastronomia podem impactar na vida dos nossos 44 municípios. Estou dizendo 44, os 34 de Furnas e os 10 municípios que são lindeiros de Peixoto. Eu acompanhei ano passado, ano retrasado, já tem alguns anos aí que eu acompanho, né, o torneio de pesca esportiva que é realizado pela PELF. O Claudinho estava em Belo Horizonte, em Poços de Caldas, até agora ele não chegou para participar da nossa live, mas já vou adiantando o assunto dele. E numa desses torneios, que eu sou parceiro deles desde o início, né, desde o primeiro torneio de pesca esportiva. Pesca esportiva, para quem não sabe, é aquela que pesca, né, pega o peixe, mede ele e solta, ele volta para a natureza. E nós desenvolvemos alguns projetos juntos com a PELF, e nós plantamos muitas árvores no entorno do Lago de Furnas, com crianças, com grupos de ciclistas, de motociclistas, e muita gente participando aí desses projetos realizados aí pela APELF, que é a Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de Furnas. E o Claudinho vem lutando muito. Eu estive, né, dei uma volta de lancha ali até Barranco Alto. É muito triste o que foi investido, né, pelas pessoas que perderam, né, na época que veio, né, que teve a construção de Furnas.
O que foi perdido, gente, até hoje não foi recuperado. Quando a pessoa realmente está ali, faz um investimento, o que eu vi de rancho abandonado, o que eu vi de hotel, restaurante abandonado ali lá na região de Barranco Alto, Alfenas, que eu passei de lancha lá fazendo até algumas imagens, é triste. É triste. E agora, tudo isso, essa água indo embora, né, para facilitar navegação, o que a gente tem a ver com isso? Quem sofreu não foram eles, quem sofreu foram os nossos, né, antepassados, o meu avô, né, o tio, parente de quem está assistindo essa live, que perdeu terra boa, porque a melhor terra dessas pessoas está debaixo d'água, né, ou melhor, estava debaixo d'água. Né? Aí vão, adaptam de novo, tem todo aquele sofrimento. Então, por isso que é importante a aprovação imediata dessa PEC 52, né? Para que a gente volte, né, numa tranquilidade. Eles que arrumam um jeito por lá, né? Eles que arrumam um jeito por lá. E aqui, por isso que essa luta está boa. E a cada dia crescendo mais. Nós temos grupos aí com mais de 200 e tantos mil pessoas, né? Graças a Deus. Então é a hora. Empunhou essa guerra, a gente não pode desistir nunca, né, professor? Não podemos desistir. Que horas que eu trago a novidade? Agora ou mais tarde? A novidade é com relação... Com relação aos lagos de Furnas e Peixoto. Ué, não, gente. Você quer esperar a audiência subir aí, eu falo agora. Não, pode falar agora, pode falar agora, porque, né, a gente já falou sobre a PEC, cara, e bom demais uma notícia boa, fala a verdade. Né? Tanta notícia ruim que a gente recebe. É verdade, mas eu estou até emocionado, sabe? Pelo que aconteceu agora. Nessa reunião com o nosso secretário de Cultura e Turismo, que, diga de passagem, é alguém de grande visão. O Anderson Manuel está até falando aqui que abaixou 3,5 metros em 30 dias, né? Olha, então eu tinha falado 2 metros, é muito mais do que isso. Obrigado, viu, o Anderson, aí, por essa informação. Mas nós... O Fernando também, grande abraço, Fernando. Isso aí é um batalhador pelo Lago de Peixoto, uma das grandes lideranças que a gente tem. E graças a pessoas como ele, Silvano, e graças a pessoas como você, nós tivemos uma conquista agora que é histórica. Eu considero histórica. Nessa reunião, primeiro nós fomos levar um projeto, que é um projeto para a construção de piers em todos os 34 municípios de Furnas, para começar, e depois para os 10 de Peixoto. E um projeto que nós não vamos pedir dinheiro para o governo. Nós levamos o projeto também com um investidor que vai garantir aproximadamente 60 milhões para que esses piers eles possam sair do papel. Porque você que anda de barco aí, Claudinho, que está aí, daqui a pouco vai entrar também com a gente, você sai de barco de Capitólio, não tem como você parar em Fama, não tem como você parar ali em Alfenas. Então, essa necessidade do turismo náutico é grande. Aí, o secretário me disse o seguinte: professor Cleiton, o turismo mineiro ele tem que sair da teoria, e ele precisa sair do papel. Então, na Secretaria de Turismo, nós vamos criar uma série de planos diretores, melhor dizendo. Esses planos diretores são para implantar projetos sustentáveis, projetos inovadores e projetos de geração de emprego e de fomento do turismo, na área do barroco, das águas, e foi falando. Aproveitando a PEC 52 e aproveitando a animação da região, o primeiro plano diretor de turismo em Minas Gerais será feito no Lago de Furnas e no Lago de Peixoto. Então, vem um plano diretor que foi conquistado nos 2 primeiros lugares, Lago de Furnas e Peixoto, e vai trazer investimento, garantia da cota mínima e complementa a nossa PEC 52. Então, essa é a novidade. Que beleza. Essa é a novidade. E aí, o secretário
já pediu que eu articulasse uma reunião com esses prefeitos, quando passar esse período, para a gente não ter aglomeração, para ele apresentar o que será esse plano diretor, algo que nós não temos em Minas Gerais e é fundamental para se concretizar aquilo que nós tanto pleiteamos e aquilo que nós tanto lutamos. E aí eu fico aqui emocionado, porque nós precisávamos de uma voz, porque uma coisa é o legislativo falando, outra coisa é o executivo. Sim. E parece que agora nós temos alguém do executivo que, inclusive, conseguiu convencer também o governador Zema, que estava muito caladinho até agora, para entrar na nossa luta. Então, essa notícia para você em primeira mão e para aqueles que estão nos assistindo, teremos um plano diretor que, sem dúvida nenhuma, irá garantir as cotas mínimas, e da cota mínima a gente vai chegar na cota máxima, se Deus quiser. Muito bem, então já é uma notícia excelente, porque já estava praticamente jogado, né? Praticamente sem ninguém lutando, sem ninguém correndo atrás, sem ninguém tal. E de repente, uma notícia dessa para começar, né, já é de bom tamanho. Agora só falta aprovar a PEC, porque é o seguinte, aprovando a PEC, tudo aquilo que é tombado não pode mexer mais. Eles vão ter que se virar. Não é isso, professor? É isso. E só para esclarecer, na reunião, até uma pessoa perguntou assim, mas quando tomba, não tem algumas restrições? Quando você faz o tombamento, você não vai poder nadar no lago mais, professor? Eu falei, não. Tombamento é sinônimo de preservação. Preservação. A palavra é essa, preservação. Agora, para preservar os nossos lagos, nós precisamos de garantir a cota mínima. Então, essa é a questão, viu, pessoal? Então, preservação é a palavra que é sinônimo de tombamento, não é impedimento. E a nossa PEC ela é muito clara, Silvano, porque ela estabelece exatamente o estabelecimento das cotas mínimas para que a gente tenha o múltiplo uso das águas. Então, primeiro passo, então, apesar que o plano diretor já pode ir, né, já pode ir sendo construído, e assim que eu creio que em breve, porque agora o pessoal empunhou mesmo essa luta aí, o pessoal empunhou essa luta, e eu acho que agora é breve, eu acho que essa aprovação, professor... Alguém perguntou em quanto tempo, né? Quanto tempo? O plano diretor, o Zé Ozanam está perguntando em quanto tempo. O secretário já tem na cabeça dele essa questão do plano diretor. É claro que a gente tem algumas restrições nesse tempo de pandemia, mas eu tenho dito, Silvano, eu acho que isso vai ser muito rápido, o José Ozanam, essa questão do plano diretor. Por quê? Porque todos os prognósticos dão conta que o último setor a se recuperar vai ser o setor do turismo. E aí eu dizia para o secretário, e já disse isso em outros momentos, que a gente precisa contrariar isso, mano. E que o setor turístico pode ser a mola propulsora da recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Sim. Eu creio que o turismo internacional vai demorar para se recuperar. Porque muita gente vai ter insegurança de pegar um avião e de ir para o exterior. Agora, pegar um carro e banhar-se no Lago de Furnas, no Lago de Peixoto, comer um peixe às margens do Lago dos Encantos, então eu creio que nós temos tudo nas mãos para contrariar isso, vendendo aquilo que nós chamamos de endoturismo. E o que eu sempre digo, Silvano, Minas precisa conhecer Minas. Minas precisa conhecer Minas. Eu fiquei assustado quando o vice-governador me falou que nunca tinha ouvido falar do Lago de Peixoto. Que isso? Exatamente. O Lago de Furnas ele conhecia. E aí convidei ele para ir lá em Cássia, conhecer o projeto do santuário, que é maravilhoso, conhecer Delfinópolis, as plantações de banana. Então, está aí um momento propício, um momento favorável, um momento especial para a gente fortalecer
o turismo de Minas Gerais e oferecer aos mineiros aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que beijo para a Rosarinha aí, apareceu aí agora. Está aqui a Rosário. O professor, a questão também, né, que o turismo, eu acho que é a nossa maior indústria, né? Porque além do nosso Lago de Furnas, nós temos também, vamos citar aqui, Guapé, nós temos aqui em Boa Esperança, são 20 e tantas cachoeiras, Guapé nós temos o Paredão, e nós temos, além do nosso Lago de Furnas, nós temos algumas cachoeiras, e esse Lago de Furnas, ele seria aí o principal atrativo, porque a pessoa vindo para o Lago de Furnas, completo, bonitinho, limpinho, tranquilo, o nosso turismo seria fomentado em todas as cidades. A cidade ali não tem lago, mas tem cachoeira. O pessoal ia conhecer muito bem aí, né, a nossa região. Ia conhecer bem. Eu acho que o Lago de Furnas é isso daí. O nosso Lago de Furnas é o pontapé e é a nossa indústria de turismo. Respondendo a pergunta da Tânia aí, nós já fizemos uma emenda, viu, Tânia? Peixoto vai estar na PEC 52, com a cota mínima 663. Já divulgamos isso aí. Quando nós fizemos a PEC, nós entendíamos que pelo Lago de Furnas está acima do nível do Lago de Peixoto, a Sim. cota de Furnas garantia de Peixoto. Mas aí, de repente, a gente começou a perceber que não era bem assim, que as agências reguladoras elas poderiam manter o nível de Furnas e prejudicar Peixoto, como está acontecendo nesse momento. Então, aí, já fizemos a emenda já está pronta, e assim que for implantada a comissão especial, Peixoto vai estar contemplada ali. Outra coisa, Silvano, que é muito importante deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, quando a gente fala de preservação, nós estamos falando também de uma preservação ambiental. Quando a gente fala de plano diretor que envolve o Lago de Furnas e Peixoto, envolve também tudo que está em volta. Então, nós estamos com um problema grandioso na Serra da Mantiqueira, em relação ao rio Airuoca, que é um dos afluentes do Rio Grande. E o rio Airuoca está sendo ali totalmente destruído por duas hidrelétricas que estão sendo construídas na Mantiqueira sem o mínimo respeito com a questão ambiental. Então, veja só como que a questão é ampla, porque sem Rio Grande não tem Lago de Furnas. Sem os afluentes do Rio Grande não tem Rio Grande. Então, é uma série de questões transversais, vamos dizer assim, que envolvem aí uma gama de questões turísticas que atinge a nossa região. E quando a gente fala de Furnas, por exemplo, nós falamos de 34 municípios, mas são mais de 50 municípios atingidos indiretamente o que estão na bacia do Rio Grande. O Anderson Manuel aqui dizendo que o Lago de Peixoto já tem 50 cachoeiras já e muitas já com infraestrutura. O professor Cleito convida ele para conhecer Ibiraci e suas riquezas. Já vi falar dessa cidade, viu? China, lógico, professor China. O vice-governador, eu falei para ele de Ibiraci. Eu falei que ele precisava ir aí comigo. E ele ficou eu falei de Delfinópolis aqui, falei Cássia, mas Ibiraci também. Professor China aí. Valneir, mas ninguém conhece ele como Valneir não, viu, Silvano? É o professor China. Professor China. Tranquilo. Bem, são vários questionamentos, né? Cada município lindeiro tem que fazer seu plano. Uma pergunta do Jair. Ô, senhor Jair, não, o plano ele vai ser feito pela Secretaria de Turismo em conjunto com cada município. Mas o nosso secretário deu uma ideia fantástica, que a gente vai, no momento certo, conversar com todos os prefeitos para que eles possam abraçar a causa a partir de cada município. Muito bem. Professor, mais alguma coisa para falar sobre o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto? Mais alguma novidade, mais alguma coisa? Ou senão agora é só aguardar mesmo, né? Aguardar mesmo essa aprovação. Alguém perguntou da minha reunião ontem com o deputado Agostinho Patrus? Sim, perguntou. A gente vai falando aqui, vai lendo ao mesmo tempo. Aqui, ó, é o Oswaldo. É o Oswaldo Nascimento Filho. Ele aí. Muito bem, Oswaldo.
a reunião com o Agostinho ontem foi muito boa, porque toda a tramitação da PEC depende do presidente e, consequentemente, do colégio de líderes. Ele disse até que tem recebido muitas mensagens, muitas manifestações de apoio. Anteontem, um telefonema importante da nossa querida Luísa Trajano, Luísa Trajano, que é dona do Magazine Luiza, e aí ele disse que, olha, até um empresário de peso ligando para mim é porque a coisa cresceu mesmo, né, professor? Então, nós estamos com uma votação polêmica na Assembleia que tem envolvido aí muitas discussões, que é a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, assim que ela for votada, e acho que no mês de agosto a gente já esgota todas as discussões em relação à reforma da Previdência, a promessa do deputado Agostinho Patrus de fazer a convocação da comissão especial da PEC 52. Muito bem, então está respondido, né? E mais alguma coisa sobre o Lago de Furnas e Peixoto, para a gente pular o assunto? Não, acho que já pode pular. Então agora é só torcer mesmo, né? Pimenta também é banhado e precisa muito do turismo, com certeza, Joana. Nossa, aqui, se a gente for falar, nós temos aqui cidade, vamos falar do lado de Furnas aqui, Santo Hilário, né? Maravilhoso Santo Hilário. Nossa, Fama que está participando com a gente, tem pessoas de Fama. Fama sofre demais, professor Cleito. Sim, né? Quando são os primeiros a baixar o nível, né? A gente vai muito em Fama, realmente é um sofrimento muito grande. Mas com essa PEC 52, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa um dia aí. Eu acho que não vai demorar não, né, professor? Se Deus quiser. Estou muito esperançoso de que ainda nos próximos 2, 3 meses a gente tenha a aprovação dessa PEC. E aí, com a aprovação da PEC, nós não vamos precisar mais preocupar com as agências reguladoras. As agências reguladoras é que terão que cumprir aquilo que está estabelecido na Constituição Mineira, numa questão legal, porque aí vão parar de roubar as nossas águas, de enganar o nosso povo e de chamarem o nosso patrimônio de reservatório, que é assim que eles chamam, reservatório. Caixa d'água. Um dia eu vi uma explicação de, não, isso aí é uma caixa d'água, a gente precisa de 18% dela, o resto para que ficar lá? Então é uma caixa d'água, né? Como se diz, só que eles esquecem, né, que são pessoas que às vezes nem conhecem a história verdadeira de Furnas, Peixoto, eles não conhecem as nossas histórias, né? De jeito nenhum. Então, eles acham que é uma caixa d'água. Mas no vídeo de 1963, que eu gosto de mostrar, o locutor fala assim, ó: nós teremos uma área ideal para o turismo. O turismo será implantado. Aí mostra o pessoal andando de lancha, tudo, mas andando de lancha no seco. Que jeito? Então tá bom, professor. A Luciana aí que entrou aí, falando, ela que fez essa articulação com a Luísa Trajano aí. A Luciana aqui? Luciana Cordeiro, exatamente. Tá certinho. Lutadora, batalhadora do Peixoto. Professor, eu creio que o Claudinho deve ter atrasado, porque ele estava em Poços de Caldas a trabalho, né? Vamos ver, se ele chegar, a gente coloca ele aqui só para a gente apresentar ele, para bater um papo. Não, né? Não, ele estava trabalhando hoje. Mais de 1 ano e meio, né? Prestação de contas, como nascido em Boa Esperança, e a gente fica sabendo de muitas realizações, uma prestação de contas aí, a gente sabe que é muita coisa, uma prestação de contas do professor Cleito com a cidade natal. Bom, eu até pedi para o pessoal me mandar aqui, porque de fato são várias ações, Silvano, e Boa Esperança é uma prioridade para nós, né? Uma prioridade do mandato. Eu tenho uma relação com Boa Esperança, que é uma relação mesmo de amor, de orgulho de ter nascido nessa cidade, que hoje mesmo eu falava para uma pessoa, perguntou se eu era nascido em Varginha. Eu falei, não, nasci na cidade mais linda de Minas Gerais. E uma pessoa de Santo Hipólito. Sabe onde fica Santo Hipólito? Ixi, acho que não. Santo Hipólito, não estou lembrado, não. Depois de Curvelo. E aí a pessoa. No norte de Minas. A pessoa ainda me falou assim:
Professor, eu fui em Boa Esperança e eu concordo com o senhor. É de fato uma cidade diferente, uma cidade linda, né? Então, com muito orgulho que eu digo sempre que eu nasci em Boa Esperança e Boa Esperança tinha que ser prioridade mesmo, mano. Então, vamos lá. Nesse 1 ano e meio, são quase R$800 mil enviados para o município, na área de educação, saúde, esporte, segurança, agricultura. Então, nós temos aqui, para a educação, R$336.517,37, todos os recursos pagos, no programa Mãos à Obra na Escola, do Governo do Estado. Para as escolas, Casimiro Silva, Centro de Estudos Supletivos Sem a Leite, Belmiro Braga, Dr. Joaquim Vilela, Dr. Sabrito, Padre João Vieira da Fonseca, Professora Silva Mesquita. Para a Escola Estadual Silva Mesquita, aí já outra ação, 25 mil para equipamentos da carta escolar. Para a Escola Estadual Nestor Lacerda, 25 mil para equipamentos de compra via caixa escolar. Uma ambulância tipo A, no valor de 90 mil. Para a saúde, no enfrentamento do Covid-19 nesse tempo, R$70 mil. Para a segurança pública, 25 mil para a compra de equipamentos da Polícia Civil. Uma viatura da Polícia Militar, no valor de 10 mil, aquele modelo SUV. 2 academias ao ar livre, kit esportivo, kit feira. Então, nós temos aí quase 1 milhão de investimentos para Boa Esperança nessas áreas: educação, saúde, esporte, segurança e agricultura. Caro amigo Silvano. Muito bem, e ainda teremos aí mais um tempo ainda. O senhor está atendendo aqui a demanda aqui da nossa cidade de Boa Esperança, e não só Boa Esperança, mas também toda a região. Um deputado estadual, ele não trabalha só para a cidade, né, que ele nasceu ou que ele mora. Ele tem que trabalhar para Minas Gerais inteiro, né? Então a gente sabe que são aí 853 municípios, né, que os deputados têm que olhar. A gente sabe que tem a setoriação, né, que o pessoal tem um setor ali para trabalhar, mas tem que aprovar, tem que correr atrás, tem que ajudar, né? Então a gente sabe que esse trabalho Exatamente, e quando você faz algumas leis, como é o caso da PEC 52, você está impactando no estado todo. Eu falo que, a partir do momento que você se transforma em deputado, você é deputado dos 853 municípios. É claro que essa destinação de emendas, a gente faz para a nossa base, para aqueles municípios que a gente tem um contato maior. Mas eu tenho uma outra PEC que tem em tramitação também, que é uma PEC que vai trazer recurso para todos os 853 municípios. Porque nós descobrimos um esquema aqui, Silvano. Então, Boa Esperança, por exemplo. Quem fica numa pousada em Boa Esperança? O sujeito sai de São Paulo, vai para uma pousada em Boa Esperança. Quando ele passa um cartão de crédito ou um cartão de débito, automaticamente o ICMS tá aí, agora sim, estava chiando, né? Não era eu aqui não. Quando ele passa um cartão de crédito, um cartão de débito, o ICMS já cai nos cofres do Estado. Mas o ISS, que deveria cair nos cofres do município de Boa Esperança, vão parar em 25 paraísos fiscais, onde são as cidades sedes das operadoras de cartão. Então, só para você ter ideia, Boa Esperança, em 2018, deixou de arrecadar aproximadamente R$2.300.000, que foi parar, por exemplo, em Barueri. Então, o dinheiro que deveria ser investido em Boa Esperança está sendo investido lá em Barueri. Então, nós temos uma PEC que estabelece que a administração fazendária do Estado deve obrigatoriamente informar aos municípios a movimentação de cartão de crédito e débito durante o curso do mês,
para que o município saiba quanto que ele precisa cobrar de ISS dessas operadoras de cartão. Então, isso impacta a vida do município. E aí, o prefeito de Boa Esperança vai poder dizer para os seus munícipes, gente, não vamos gastar em Varginha, vamos comprar em Boa Esperança. Que comprando em Boa Esperança, você está trazendo recursos para Boa Esperança. Seu microfone tá mudo. Tá mudo aí. Eu apertei aqui, mas não deu, não funcionou. Na época da pandemia, eu sempre comentei, falei, gente, quando passar essa pandemia, ou durante a pandemia, né, as pessoas comprar na mercearia do Sozé, comprar ali no barzinho do São João, né, gastar aqui na cidade para que esse dinheiro fique aqui na cidade, porque a gente sabe que tudo que é feito na cidade é através de ICMS, é através dos impostos que são pagos aqui na região. Então, o pessoal parece que aderiu, né, aderiu aí a essa campanha. A gente tem visto pessoas gastando aqui na cidade, né, já nesse tempo. Não estão gastando mais porque ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia, né, professor? Na opinião do senhor, para a gente ouvir, essa pandemia, como que o senhor enxerga? O senhor fica lá em Belo Horizonte trabalhando, vai para cá, vai para a cidade. Como que o senhor vê, né, essa pandemia, né, aí na sua visão, professor? Bom, na minha visão, eu vejo essa pandemia como algo que nós precisamos trazer como jargão. Os chineses, o pessoal fica bravo falar dos chineses, porque o chinês... mas os chineses, o mandarim tem uma questão muito interessante. No mandarim, Silvano, nós temos 2 sinônimos para crise. Um conjunto de sinônimos que é o que a gente conhece aqui. Crise traz problema, crise traz dissabores, crise traz desgraça, crise traz complicações. Só que tem um sinônimo muito interessante que os chineses utilizam para a palavra crise: oportunidade. Crise Sim. também traz uma série de oportunidades. Então, eu vejo, por exemplo, as eleições desse ano como um momento que vai ser decisivo na vida das pessoas. Se as eleições já eram importantes, elas adquiriram uma importância maior ainda. Porque nós vamos ter que votar com muita responsabilidade em pessoas sérias, em pessoas comprometidas, mas, acima de tudo, em pessoas muito criativas. Por quê? No Brasil, a gente tem uma visão muito limitada da política e uma visão muito limitada da economia. Que a gente pensa só em 2 modelos. Um modelo de Estado forte, de um Estado assistencialista, de um Estado que interfere diretamente na economia, e um modelo que é um modelo de Estado mínimo. Mas não se discute no Brasil, pessoal, um terceiro modelo, que é um modelo que a gente precisa aprender a discutir e aprender a fazer aqui, que acontece em muitos lugares da Europa, que é o modelo de desenvolvimento a partir da potencialização daquilo que cada município tem de bom. Então, nós temos aí uma série de cidades que, se hoje aconteceu uma grande crise econômica de proporções mundiais, como é o que se prevê, tá? Nós temos uma previsão, Silvano, da questão econômica, que o que vai acontecer nesse período pós-pandemia só se assemelha ao que aconteceu na década de 30, na pós-crise de 1929. No entanto, eu acredito que nós podemos criar verdadeiras ilhas de prosperidade em um mar de carestia. Essas ilhas são as nossas cidades, que não precisarão depender da União, não precisarão depender do Estado para se recuperar economicamente. Por isso, acredito que essa pandemia traz problema, mas traz, acima de tudo, oportunidade. Professor, a quem está chegando e está ajeitando aí, ó?
Tá meio escuro ali, pôr a mão na frente, tá chegando na nossa live. Claudio Mir. Chegou, Claudinho. Professor perguntou se você estava pescando. Eu falei assim, não. Claudinho estava trabalhando em Poços de Caldas. Então, professor, tá aí o Claudinho, né? Claudio Mir Jacinto, presidente da APELF. Tá meio escuro aí, você tá sem luz aí, Claudio? Pescando e soltando, né, o Silvano? Silvano. A pesca do Boa noite, meu irmão. Boa noite. Me dá um minutinho que eu vou... Boa noite, professor. Boa noite, Claudinho. Prazer revê-lo. O prazer é todo meu. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui essa questão da luz. Eu estava em Poços e eu cheguei atrasado aqui na correria, professor, mas não podia deixar de participar de um momento tão especial, né, pro sul de Minas, pro Lago de Furnas, esse trabalho bacana aí da TV Boa Esperança, o trabalho seu, né, de toda a sua assessoria aí em prol do Lago de Furnas. Só um segundinho, deixa eu melhorar essa questão dessa luz aqui, porque senão o pessoal não vai ver esse rapaz bonito aqui direito. Professor, então enquanto ele ajeita a luz ali... enquanto ela ajeita a luz aí, pode terminar o raciocínio que o senhor estava falando? Não, mas é exatamente isso. Eu enxergo como um tempo de oportunidade. E vejo que muita gente está perdendo oportunidade. A oportunidade de ser mais humano, a oportunidade de ser mais fraterno, a oportunidade de ser mais solidário. Estou vendo muita gente ainda brigando por pouca coisa, brigando por causa de política, brigando por causa de questões ideológicas, um país cada vez mais dividido, quando, na verdade, nós tínhamos que usar esse tempo de pandemia para repensarmos os nossos valores, para repensarmos aquilo que de fato é essencial, para cuidar mais dos nossos, cuidar mais da nossa espiritualidade, que eu vejo que é algo que a gente precisa trabalhar o tempo todo. Eu falo que espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na materialidade. E aí eu vejo tanta gente preocupada com o material nesse tempo, sendo que o material ele é supérfluo, ele passa. Então, é uma oportunidade em todos os sentidos, Silvano. Chegou, menino, agora não tem nada. Chegou, menino. Claudinho, você chegou, não sei se você estava acompanhando a gente, mas eu estava falando, a gente já falou sobre a PEC 52, né, sobre o Lago de Furnas, sobre o Lago de Peixoto, a PEC 52, teve uma novidade, que daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, mas, professor, o Claudinho, a gente trabalha, tá vendo? Tem uma imagem dele aí, né, do trabalho que ele desenvolve através da APELF, né, e a gente sempre fez cobertura, né, a gente sempre fez a cobertura, que é aí a Sossô, né, plantando uma árvore, isso a gente fez, né, algumas vezes, então tá aí a mensagem, né, plantando o futuro, né, Claudinho? Claudinho, toda vez que a gente mostra aí, o Claudinho emociona, né, Claudinho? Sem dúvida, viu, Silvano? Esse trabalho aí a gente iniciou ele em 2016, se eu não me engano, esse aí foi o primeiro plantio que a gente fez, viu, professor? E agradecer demais o Silvano, a TV Boa Esperança aí, que acreditou nesse projeto aí da APELF, né? Trabalho que a gente vem desenvolvendo. E de lá para cá já foram quase 2.000 árvores plantadas, viu, professor? A gente já está indo para a 6ª edição de plantio. Tá muito bacana, o pessoal cada vez está aumentando mais. Olha a situação aí que a gente mostrou, isso aí é a ponte das Amoras, né? A situação que estava. Claudinho, você passando por ela, né? Aí a situação, aquela ponte antiga aparecendo. E agora esse ano a gente está notando, né? Assim, o ano passado, nessas alturas do campeonato, Claudinho, a água já tinha ido embora há mais tempo, né? Então, a questão dessa luta de todos por Furnas, todos por Peixoto, a questão dessa luta aí por Furnas, agora muita gente aderiu, né, Claudinho? Sem dúvida. Eu, não porque está na presença do professor Cleiton, mas a PELF, né, já está com 6 anos e eu já com 10 anos já que a gente vem batendo nessa tecla dentro das prefeituras aqui no sul de Minas. Infelizmente, a gente ainda não tem representatividade dentro das câmaras, dentro das prefeituras. Quer dizer, vou retificar. Até então, a gente não tinha essa representatividade, né? E com o início do mandato do professor Cleiton, quando ele abraçou essa causa, iniciou esse trabalho, veio aí
o pessoal do grupo Todos por Furnas, né, que a gente tem que valorizar muito esse grupo aí, que hoje está com 253 mil pessoas, né, então foi uma mobilização, né, da população. E aí a gente viu aí, foram chegando mais políticos, mais deputados, né, os colegas do professor, acho que eles se sensibilizaram, né, com esse trabalho bacana, né, com o empenho da população, mas eu tenho que ressaltar aí que isso não é a equipe do professor aí muito qualificada de estudar e achar uma brecha dentro da lei aí para poder estar criando essa PEC. Eu acredito que ainda ia sofrer um pouco mais. E agora a gente está esperançoso, né, com essa união de vários grupos que foram criados. Eu mencionei o grupo Todos por Furnas, porque é um grupo de destaque, né? Mas a gente tem aí o grupo da PELF, o grupo do Sopesca lá de 3 Pontos, o pessoal dos caiaqueiros da BE aí de Boa Esperança, o pessoal lá de Guapé, da Pesca Esportiva de Guapé, enfim, como eu tive a oportunidade de comentar numa outra live, vários grupos estão sendo criados, a gente está entrando, ajudando, auxiliando para que sejam criadas cada vez mais associações, para que a gente possa ter força, né, para estar sempre pleiteando aí essas brigas grandes. E professor? Professor, eu não sei, você pegou a novidade, a surpresa, Claudinho, ou não? Não, Silvano, eu comecei a acompanhar do início que eu entrei na live, porque eu acabei de parar o carro aqui e já corri, esqueci até de arrumar a luz aqui foi uma correria danada. E ainda a Sofia fez questão de esconder o meu foninho de ouvido, aí que complicou mais ainda. Tá bom, depois eu quero que a Sofia dá tchau no final aí, viu? Depois a sua dá tchau. Professor, então repete para ele aí a novidade, né, da reunião de hoje, né? Fora a novidade que a gente está aguardando, que é a aprovação da PEC 52, mas também aí a novidade, né, que o senhor já trouxe para a gente, já passou aqui para a galera já aplaudiu aqui até. Bom, Claudinho, eu estava dizendo para o Silvano, para o pessoal que está nos assistindo, que eu acabo de vir de uma reunião com o secretário de Cultura e Turismo, que inclusive elogiou muito a PEC 52, porque ele, como pós-doutor em patrimônio, ele disse que esse é o melhor caminho para que a gente possa garantir as cotas mínimas e falou até que é a lei mais importante do Estado de Minas dos últimos 30 anos, a visão dele. E entusiasmado com o movimento, com os movimentos, tanto de Furnas e de Peixoto, ele me falou duas coisas. Primeiro que a gente foi apresentar lá um projeto para a construção de piers, nos 34 municípios lindeiros da Margem de Furnas, e esses piers com dinheiro da iniciativa privada. A gente foi levar o projeto e levar também quem quer pagar por ele, né? E aí ele falou assim, professor, aqui na Secretaria de Turismo nós estamos construindo um plano diretor para o Estado, de vários setores do turismo, do barroco, das águas e tal. E aproveitando o entusiasmo, aproveitando a luta que está acontecendo no sul de Minas, o primeiro plano diretor a ser implantado será o plano diretor para Furnas e Peixoto. Isso é importante porque no plano diretor a gente tem um norte, um caminho que vai, de certa forma, desencadear uma série de questões ligadas ao turismo náutico, ao turismo da pesca, ao turismo religioso, às associações aí, aos restaurantes, aos bares, às pousadas. Então, assim, foi algo extremamente emocionante que a gente viveu nessa tarde, nessa reunião lá, e graças ao movimento popular aí, e ao entusiasmo de pessoas como você, da sua liderança, do Silvano, que nos dá esse espaço, que realiza um trabalho sério, um dos maiores trabalhos e um dos melhores canais de comunicação que a gente tem no sul de Minas. Então, parabéns para vocês aí.
e para todo o povo Obrigado. que, né, tem se esmerado e se dedicado a essa luta, que é uma luta árdua, mas cada dia que passa, a gente tem alcançado uma vitória. Gostou da notícia, Claudinho? Professor, eu estou até emocionado aqui. O Silvano me conhece bem, sabe que eu sou um chorão. Choro à toa. E que notícia espetacular. E se o senhor me permite, eu gostaria de compartilhar essas notícias, essa excelente notícia, e que é uma vitória para o sul de Minas, né? Para Minas Gerais no todo. Mas eu gostaria de dedicar essa excelente notícia a muitas outras pessoas que, assim como eu, o Silvano, o pessoal lá do Todos por Furnas, eu não vou falar o nome um por um, porque senão vou esquecer de alguém, vai ficar chato. Mas eu sei que antes de nós, muita gente se empenhou nessa luta também, porque essa luta não é de hoje, ela já se arrasta aí há quase 60 anos. Então, infelizmente, tem gente que já se foi dessa vida e não conseguiu acompanhar essa vitória que a gente está, aos poucos, conquistando. Então, eu gostaria de dedicar essa vitória que está chegando para cada família que perdeu sua terra, as suas terras, por cada árvore que a gente perdeu no sul de Minas, por cada pessoa que teve que mudar do campo para a cidade, por todas essas pessoas que vêm batalhando, e não são poucas, que são determinadas, que Deus abençoe cada uma delas ricamente, que abençoe muito seu trabalho, deputado, porque é um marco na nossa vida, é um marco no sul de Minas, e eu tenho certeza que o sul de Minas é uma joia rara e bruta, que precisa ser lapidada para ser reconhecida como um dos polos turísticos a nível, eu não vou dizer nem nacional, a nível mundial, porque a gente tem muita beleza, muita riqueza, que da maneira certa a gente pode estar explorando e trazendo progresso, trazendo cultura e fazendo com que o estado de Minas Gerais seja reconhecido da forma que ele merece. Então, quero mais uma vez te agradecer e deixar aí essas palavras aí para todas essas pessoas que estão nessa luta. É isso. Certinho. Parabéns, Claudinho. Agradecer vocês, né, aí por essa participação. Foi uma live super especial. Chegou a tempo ainda. Eu falei pro professor Cleiton, falei assim, o Claudinho vai chorar. Porque a gente sabe, a gente acompanha, né, toda vez que a gente conversa, ele ama esse lago e esse entorno do lago aí como a gente nunca viu. Né? E muito bem lembrado, Claudinho, quantas pessoas que já se foram, que estavam nessa luta, e agora a vitória quase perto, o tombamento desse lago, dessa PEC 52 é importantíssimo, né? E o que precisar do povo do entorno do Lago de Furnas, do Lago de Peixoto, o que precisar desse povo, eu tenho certeza que todos vão continuar abraçados aí, porque eu acho que basta, eu acho que agora chega, né? É muito sofrimento. A gente não quer que a Sofia, né, que os nossos netos, que a minha netinha, que todo o pessoal aí fique sem esse Lago de Furnas, porque só a gente que viu, eu estava contando para o professor o dia que a gente foi no Barranco Alto num barco, o tanto que o Claudinho chorou, até eu falei assim, gente, é um absurdo, um monte de construção abandonada, restaurante abandonado, ranchos abandonados, porque o pessoal investiu e o pessoal está sofrendo pela segunda, terceira, quarta, 20ª vez, isso aí tem que ter um basta. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, que a gente fez aí para o senhor, né, além da prestação de conta aqui com Boa Esperança, esse assunto importantíssimo da PEC 52. Obrigado, professor. Obrigado, Claudinho, professor. Microfone à disposição aí para o senhor despedir e dar a sua mensagem final. Silvano, eu que agradeço mais uma vez pela tua amizade, pelo espaço, por abrir aí a TV Boa Esperança, a gente poder conversar um pouco, poder fazer essa prestação de contas com a minha querida cidade natal, também poder falar da PEC mais uma vez, que é um orgulho do nosso mandato.
Eu tenho certeza que nós veremos ela sendo colocada na Constituição Mineira. Uma alegria rever o Claudinho, esse batalhador, não só batalhador pela questão da pesca esportiva, mas também pela natureza, um amante da natureza, um amante do lago, porque o trabalho que ele faz é um trabalho que deveria ser muito mais reconhecido, premiado aí a nível mundial, do que alguém que pensa não apenas em quem está nesse momento, mas nas próximas gerações. As próximas gerações colher o seu trabalho, Claudio, desse plantio de árvores aí. E a Casa Comum, como o Papa Francisco chama o nosso planeta, te agradece. Agradece aí a sua luta, agradece o seu empenho. E o orgulho aí para essa sua filhona, esse pai que é um entusiasta da natureza. Então, assim, eu falo que a política ela tem me proporcionado coisas muito boas, Silvano. De conhecer pessoas como você, como o Claudinho, e de, a cada dia, a gente ter a comprovação de que a boa política é um espaço privilegiado para se fazer caridade. A política é um espaço privilegiado para se fazer caridade. Quando a gente faz ela com seriedade e quando a gente coloca Deus na frente de tudo, para que Ele me ilumine, nos proteja e possa dar muita sabedoria, para que, em nome dEle, a gente possa fazer verdadeiras mudanças que impactam na vida das pessoas. Então, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a família do Claudinho e de todos aqueles que acompanham essa TV Boa Esperança nessa noite. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, professor. Claudinho, você despedir, meu irmão? Depois eu quero o tchau da Sossô. Ela tá aí perto, né? Tá, ela tá aqui do lado. Eu vou chamar ela já. Mas eu queria agradecer muito, viu, Silvano, o Silvano vem acompanhando, professor, o trabalho da APELF desde 2016, né, Silvano? E não mede esforço, é complicado, ele sai lá de Boa Esperança, vem aqui para Alfenas, vai para Fama, vai para Campos Gerais, vamos fazer um plantio no Barranco Alto, vamos, aí eu fico arrastando ele para tudo quanto é canto. E eu sei da correria dele, da dificuldade, né, do trabalho dele, que toma muito tempo, mas mesmo assim ele sempre arruma um tempinho para estar atendendo a gente, para estar acompanhando. E parabenizar pelo sucesso da TV Boa Esperança, né, eu não digo mais nem no sul de Minas, né, que é já referência nacional já a TV Boa Esperança. Então, parabenizar por esse sucesso, desejar que esse crescimento seja constante, né, porque quem ganha não é o Silvano Damasio, não, quem ganha é Minas Gerais, o sul de Minas, por esse veículo de comunicação sério, de credibilidade. Queria também, o professor, parabenizar o senhor mais uma vez pelo seu excelente trabalho e desde o início eu percebi que o senhor era uma pessoa diferenciada, um político diferenciado, porque o senhor tem o dom de praticar a empatia. E o senhor é um dos poucos políticos que entende que a política é uma missão, cuidar do direito do povo é uma missão e não uma profissão. E eu acredito que a partir do momento que mais políticos entenderem que ser político é uma missão e não uma profissão, eu acredito que o povo vai estar melhor amparado. Então, quero agradecer mais uma vez pelo seu empenho, pelo seu trabalho, toda a equipe. Agradecer aí a todas as pessoas que acreditaram desde o início no trabalho da APELF, que não foi um trabalho fácil, a gente tirou leite de pedra, tipo pregar no deserto, mas graças a Deus as coisas estão mudando, mais associações estão aparecendo, mais pessoas estão aderindo à causa, né? O pessoal está entendendo que a pesca esportiva não é só pescaria, pelo contrário, a pesca esportiva é um contato direto com o meio ambiente, com a natureza, e isso faz com que o ser humano se torne mais sensível, mais generoso,
e mais atencioso, e principalmente que ele aprende a praticar empatia. Quando a pessoa pega um peixe e solta, ele solta porque ele sabe que o filho dele, o neto dele, um amigo dele, alguém vai ter essa felicidade também. Então, essa mensagem que eu queria dizer, de não só no meio político, né, mas em todos os ramos, em todos os segmentos, a gente precisa praticar mais a empatia. Agradecer, Silvano Damasio, professor, um abraço, Deus abençoe o trabalho de vocês. Cadê a Sossô para dar o tchau para nós aí? Deixa eu chamar ela aqui. A Sossô. É o vovô. Ela chama, professor. Eu e a Sandra de vovô e de vovó. Então, cadê ela? Por isso que a Sandra colocou, né, que a vovó tá com saudade. Que coisa mais linda, Sossô. A Mulher Maravilha do aniversário. Como é que você tá, Sossô? Fala oi pro tio Silvano. Fala mais alto, mas não ouve. Pera aí, deixa o papai ajeitar. Arruma aí, põe no teu ouvido. Aí, fala. Aí. Oi, tio Silvano. Tudo bem? Mas eu fui rebaixado de vovô pra ti agora? É? Não é vovô Silvano, mas não? Não, a vovó Sandra. Hã? Eu que errei aqui, Silvano. Eu falei, fala tio Silvano. A vovó Sandra que tava te chamando também, ela tá lá assistindo a gente. Manda um beijo pra vovó Sandra. Um beijo, vovó Sandra. Agora fala oi pro professor Cleito. Oi, professor Cleito. Que gracinha. Oi, Sossô. Ô, Silvano, só se me permite, desculpa, Claudinho, rapidinho. Só porque a gente está fazendo a prestação de contas, esqueci de mencionar, entre as ações para Boa Esperança, uma demanda antiga da cidade. Um kit mergulho de bombeiros no valor de R$58 mil. Sim. Tá? Então, o kit mergulho do posto avançado do Corpo de Bombeiros aqui de Boa Esperança, né? Exatamente, nosso querido Corpo de Bombeiros. Era só isso aí. Que já serviu e já foi usado várias vezes aqui na cidade, né? Gente, muito obrigado, Claudinho, Sossô, professor Cleito, muito obrigado. E assim que a gente tiver algum assunto, professor, quando tiver alguma novidade da PEC 52, é só me avisar que a gente entra com uma live, chama o Claudinho, chama a Sossô, chama todo mundo, tá todo mundo aí preocupado, né? Todo mundo querendo aí a resolução. Acho que vai ser um momento de festa, né, quando essa PEC 52 for aprovada. Então a gente deixa o espaço da TV Boa Esperança sempre, qualquer notícia relacionada aí à PEC ou qualquer outra notícia, que a gente sabe que o trabalho do senhor é um trabalho diferenciado, né? Diferenciado, e a gente nota que realmente é um trabalho voltado aí para realmente aí para todos os nossos mineiros. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, Sossô. Tchau, meu amigo Claudinho. Tchau, professor. Um abraço para vocês. Tá bom, gente. Um abraço para todos. Aí, tchau, Sossô. Professor dando tchau. Ô, gente, muito obrigado, né? Foram 1h14 dessa live importante, com a participação do professor Cleiton, com a participação do meu amigo Claudinho, né? Também da Sossô. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, uma excelente noite dessa quarta-feira. E amanhã a gente retorna às 18 horas com o Live TVBE, as notícias de Boa Esperança e da nossa região. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, Claudinho. Tchau, Sossô. Um abraço, boa noite. Boa noite.